A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição número 4, que traz por título A Conquista da Terra. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 4 dos adolescentes do segundo trimestre de 2025, que traz por título A Conquista da Terra Prometida. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada, já sabe, basta acessar o nosso site. Coloca no Google, por gentileza aí, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer, você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Pega a dica, professor. Então, para iniciar, faça a dinâmica com seus alunos. Mas se quiser também, você pode iniciar fazendo algumas perguntas para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você pode perguntar: que conquista foi essa? Como o povo de Israel conseguiu conquistar a terra prometida? Quem foi o líder que conseguiu entrar com Israel na terra prometida? Quais foram as suas primeiras batalhas? Como Israel deveria vencer cada batalha? São perguntas tão somente para você verificar os conhecimentos prévios dos seus alunos e assim você dá seguimento à sua aula. Pega essa dica. E outra coisa que é importante, viu? Você vai perguntar, mas não pode ficar respondendo. Tem professor por aí muito apressado. Ele pergunta, ele responde. Não faça isso. Dê vez e voz à sua turma. Vai fazer toda a diferença. Até porque essas perguntas serão respondidas no decorrer desta aula. Mas agora vamos para a nossa mensagem, onde está escrito: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a você. Josué capítulo 1, versículo de número 3. Preste atenção aqui agora. Moisés, o libertador de Israel, foi quem livrou Israel da escravidão, claro, sendo usado por Deus. Mas, no entanto, Moisés faleceu no deserto. E agora Josué estava assumindo a responsabilidade de substituir Moisés e entrar com o povo na terra prometida. A missão não era fácil. Grande seria a luta e as batalhas, mas, no entanto, Deus estava com ele. E quando Deus está conosco, eita glória! Quando Deus está nos usando, quando Deus está operando maravilha, quando Deus está conosco, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito precisa estar tranquilo para que nada nem ninguém venha impedir o trabalhar de Deus em nossa vida. Então, Josué assume a responsabilidade de entrar com o povo na terra prometida, mas o Senhor estava com ele. Mas dando seguimento, vamos para o nosso devocional, onde está escrito: segunda-feira, Josué capítulo 1, versículo 9. Terça, Josué capítulo 10, versículo 12 e 14. Quarta-feira, Josué 14, versículo 6 ao 15. Quinta, Josué 20, versículo 1, 2 e o 9. Sexta, Hebreus capítulo 11, versículo 30 a 31. Sábado, Josué capítulo 24, versículo 14 ao 16. Veja só, com relação à leitura diária. Para que serve a leitura diária? Você incentiva, motiva seus alunos a estarem fazendo a leitura diária?
É por isso que lá no meu Instagram, todos os dias, estou postando cartaz bonito, organizado, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram, nós também postamos toda quinta-feira um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Você pode estar pegando e compartilhando com seus alunos esses materiais lá em nosso Instagram. Já com relação à nossa aula, também aqui toda quinta-feira em nosso canal no YouTube, a partir das 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo aula. Na mesma quinta, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência, ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 4, na quinta-feira já estreou a lição número 5, pois a lição número 4 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, eu estou gravando essa aula no dia 3 de abril e você está assistindo quando? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica, onde está escrito Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9. Leitura fundamental para compreender o chamado de Josué e as promessas de Deus para a conquista da terra. Promessa divina. Deus promete estar com Josué, assim como esteve com Moisés. Exortação. Josué exortado a ser forte e corajoso e a meditar na lei do Senhor. Aqui, meus irmãos, eita glória! Aqui tem cada conselho, a determinação, a coragem e estar ciente que Deus estava com Josué, mas Josué precisaria se esforçar. Não é porque Deus está conosco, não é porque nós tememos a Deus, somos servos de Deus, que vamos cruzar os nossos braços e não vamos fazer nada. Precisamos ter esforço, orar, buscar, fugir das paixões da mocidade, evitar, fugir da aparência do mal. Tudo isso cabe a nós enquanto cristãos. Então, recomendo você fazer uma leitura compartilhada com os seus alunos com relação à leitura bíblica em classe. Vamos colocar os nossos adolescentes para estar lendo a palavra do Senhor. Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: promessas de Deus. Promessas são cumpridas por Deus, todavia, devemos fazer a nossa parte para conquistá-las. Mas qual é a nossa parte? Qual é a nossa função? Orientação divina. Nesta lição, veremos que Deus deixou bem claro para Josué que ele deveria ser forte e corajoso e meditar na lei que aprendera com Moisés, para ser bem-sucedido em toda a sua jornada rumo à conquista de Canaã. Veja só, quem não quer ser vitorioso? Quem não quer ser bem-sucedido? Mas, no entanto, qual o segredo? O que nós devemos fazer para sermos bem-sucedidos? Aqui, por exemplo, Josué está recebendo uma aula de Deus, uma orientação de Deus com relação ao sucesso, ser bem-sucedido. E Deus diz que ele deveria se esforçar. Mas como assim se esforçar? Se Deus estava com ele, se Deus prometera dar vitória, ele deveria se esforçar? Claro que sim. Tem coisas que cabe a mim, cabe a você. Por exemplo, para que você possa passar na prova, ser aprovado, é necessário você estudar, é necessário você se esforçar. Tem coisas que cabe a você. Mas, no entanto, Deus pede a Josué que ele estivesse tendo esforço para conquistar a terra de Israel. E também que ele deveria ter coragem, não poderia ficar com medo. E veja que Josué estaria lutando e vencendo gigantes, as cidades fortalecidas. Mas, no entanto, ele recebe a promessa que Deus estaria com ele. Primeiro, se ele se esforçar. Segundo, se ele tiver coragem, não ficar com medo. E terceiro, meditar na lei do Senhor. Porque toda atitude, o comportamento de Josué tem que ser segundo o padrão bíblico. Josué não poderia se comportar como a sociedade da época vivia. Josué precisaria ser santo diante de Deus e seguir a lei de Deus. O segredo está, meus irmãos, em seguir a lei de Deus, fazer a vontade do Senhor. Agora vou te perguntar, e hoje, o segredo do sucesso mudou? O que fazer para ter sucesso? O que fazer para ter uma vida bem-sucedida?
O que fazer para cumprir o propósito de Deus? Vamos seguir o conselho de Deus dado a Josué? Vamos nos esforçarmos? Não vamos ficar com medo e vamos meditar na lei do Senhor, porque nosso comportamento e nossa atitude tem que ser segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa própria vontade. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, que traz por título: a passagem pelo Jordão, nova liderança. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo de Israel. A aparição divina. Quando o povo estava próximo ao rio Jordão, Deus apareceu a Josué e não só o encorajou a seguir em frente, mas também prometeu que estaria com ele, assim como foi com Moisés. Fé e preparação. Josué encheu-se de fé e reuniu o povo, conclamando todos se prepararem para atravessar o rio Jordão. Como estava abordando, a vitória de Josué, a conquista de Josué, a bênção de Deus estava certa na vida de Josué, porque Deus estava com ele. Mas, no entanto, Josué precisaria fazer a parte dele, porque era ele que deveria pelejar, era ele que deveria lutar, mas Deus prometera que estaria com ele, desde que Josué obedecesse a palavra de Deus, desde que Josué temesse a Deus, assim como Deus foi com Moisés. E eu disse aqui, viu? Substituir Moisés não foi fácil. Um dos maiores líderes de Israel, aquele o qual Deus conversava, aquele o qual Deus lhe deu a sua lei, a sua palavra. E assim, Josué agora estava substituindo o tal homem e na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, mas no entanto também tem gigantes. Preste atenção aqui agora, uma terra abençoada, uma terra fortalecida, mas no entanto tem os gigantes, tem as lutas, tem as pelejas, assim também como em nossa vida. Deus tem promessa em nossa vida, Deus quer nos abençoar, mas precisaremos ao longo da nossa trajetória expulsar muita coisa, tirar muitas pessoas da nossa vida, derrubar muitos gigantes, atravessar o rio Jordão. Muitos desafios vão estar chegando em nossa vida, mas nós temos a promessa de Deus que nós vamos vencer. Assim como Deus foi com Moisés e estaria sendo com Josué, vai estar sendo conosco também. Você crê dessa forma? Deixa aqui um brado de glória. Vamos dar seguimento em nosso primeiro tópico. Vejamos. A jornada continua. Saída do acampamento. Após alguns dias, o povo saiu do acampamento rumo à travessia do rio Jordão. Desafio aumentado. Era o período da colheita e por isso o rio estava cheio, com as margens cobertas de água, o que tornava o desafio de atravessá-lo ainda maior. Orientação divina. No momento da travessia, os sacerdotes foram à frente carregando a arca da aliança, de acordo com a orientação divina. Águas interrompidas. Quando os sacerdotes pisaram no rio, as águas pararam de correr, interrompendo o fluxo natural, formando uma grande parede. Assim, o povo passou no meio do rio Jordão com os pés enxutos. Memorial das pedras. Após a passagem de todos, 12 pedras foram retiradas do meio do rio para servirem de memorial. Posição dos sacerdotes. Os sacerdotes permaneceram no meio do rio enquanto o povo passava. Esse grande milagre marcou a entrada de Israel à terra prometida. Eu não sei se você percebeu aqui a grande importância desse fato na história de Israel. Por quê, pastor? Vamos lembrar um pouco acerca de Moisés. O que foi que Moisés fez? Conseguiu abrir o Mar Vermelho. Quando Israel precisou passar pelo Mar Vermelho, Deus usou a Moisés. E este, através da sua vara, conseguiu abrir o Mar Vermelho. Mas, no entanto, Moisés faleceu. E agora, quem é que estava na liderança? Josué. E qual é o desafio aqui? O mesmo desafio. Porque Josué, juntamente com todo o povo de Israel, deveria atravessar o rio Jordão. Mas, no entanto, estava cheio. Como Israel conseguiria entrar pelo rio Jordão? Como Israel conseguiria atravessar o rio Jordão se estava cheio? Por certo, todo mundo começou a pensar, se Moisés estivesse aqui... Eita, imagine como não ficou Josué nessa situação.
Porque eu creio que o povo falava, olha, se Moisés estivesse aqui, o rio Jordão ia se abrir. Se Moisés estivesse vivo, as coisas seriam diferentes. Pense a preocupação que ficou o novo líder de Israel, Josué. Mas, no entanto, Deus estava com Josué. Lhe deu sabedoria, entendimento, graça e vai realizar um grande milagre. Isso também para lhe dar autenticidade, lhe dar coragem, para que ele possa perceber que Deus foi com Moisés, mas estava também na vida de Josué. Porque o rio Jordão vai se abrir. E de início, os sacerdotes entram primeiro com a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Quando o sacerdote pisa lá no o rio Jordão se abre e os sacerdotes começam a caminhar em terra seca. Quando está mais ou menos no meio, o povo de Israel começa a entrar também e todos conseguem atravessar o rio Jordão com os pés enxutos, lembrando assim do fato que Moisés tinha feito lá ainda no deserto. Mas aqui não era Moisés, aqui era Josué, mas o milagre continuava sendo feito pelo mesmo Deus. Não era Josué, não era Moisés, era o próprio Deus operando maravilhas para confirmar que ele, Deus, estava com Josué e estava guardando e protegendo a nação de Israel. O desafio é grande, a peleja é grande, mas Deus está conosco. E quando Deus está conosco, Mar Vermelho vai ter que se abrir. Rio Jordão vai ter que se abrir, porque o nosso Deus ele tem todo o poder. Você crê dessa forma? Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, você está entendendo? Eita! Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro, vou deixar aqui meu WhatsApp, você possa entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação a ser membro e assim receber slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, simulado, certificado, ideias para encerramento do trimestre, projetos. Enviamos também charadas bíblicas, anagramas, diversos materiais para que você possa estar enviando para os seus alunos e materiais também para que você possa estar estudando. Preste atenção, nós enviamos materiais para que você possa estar estudando e enviamos materiais também para que você possa enviar para os seus alunos. Assim fica uma aula descomplicada. Se quiser ser membro, deixa aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos adolescentes. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico que traz por título Grandes Batalhas, a conquista de Jericó, preparação estratégica. Após a travessia do Rio Jordão, o povo de Israel precisava conquistar as cidades de Canaã. Primeiro desafio. Jericó, uma grande cidade fortificada com muros altos, era a primeira delas. Missão de espionagem. Josué enviou 2 espiões até Jericó para colher informações antes mesmo do povo atravessar o Jordão. Eles encontraram abrigo na casa de Raabe, uma prostituta. O rei de Jericó soube da presença dos espiões e quis que Raabe entregasse os espias e ela o desobedeceu e escondeu. Veja só, grande foi o desafio de Josué. Já podemos perceber aqui, viu? Porque primeiro desafio, atravessar o rio Jordão. Deus estava com ele, deu tudo certo.
Segundo desafio aqui agora, vencer a cidade de Jericó. Conquistar a cidade de Jericó. Mas Jericó era uma cidade famosa, conhecida e fortificada. Os seus muros dava para caminhão fazer ultrapassagem, dava para caminhão, meu irmão, andar caminhão por cima dos muros de Jericó. Pensa nesse desafio. Mas, no entanto, Josué, direcionado por Deus, antes mesmo de atravessar o Rio Jordão, já tinha enviado alguns espias para que pudesse conhecer a cidade. Mas, no entanto, esses espias foram descobertos. O rei de Jericó ficou sabendo que havia alguns judeus, algumas pessoas estranhas que tinham vindo a Jericó para fiscalizar, espionar, para saber as suas forças e as suas fraquezas. No entanto, o rei de Jericó manda prender estes espias do povo de Israel. Aí é quando vai entrar na história Raabe, a prostituta. Esta esconde os espias. Presta atenção, a prostituta Raabe vai esconder os espias enviados por Josué para conhecer a cidade de Jericó. Porque a fama de Israel, a fama de Josué já estava correndo em todos os lugares. Quando Raabe percebeu que aqueles espias eram do povo de Israel, que temia tão somente a Deus, ela creu e com isso escondeu os espias, protegeu para que nada pudesse acontecer com ela e com eles também. Então Deus abençoou a Raabe porque ela teve atitude, coragem e esforço para guardar e proteger os espias. Veja só a importância quando qualquer pessoa decide servir a Deus, cultuar a Deus, proteger os homens e mulheres de Deus. Aqui estamos falando de uma mulher que nem temia a Deus ainda, mas, no entanto, a fama de Josué, a fama do povo de Israel já estava sendo notória em todos os lugares. Então Raabe creu porque ouviu a história que tinha um povo que atravessou o Mar Vermelho, que tinha um povo que foi liberto do Egito, sem nada lutar, sem pelejar em nada. Então a fama de Israel já estava grande, mas era porque Deus estava com Israel. Entenda o seguinte, o nosso conhecimento, a nossa fama, os nossos recursos, as nossas habilidades, é porque Deus está conosco. Você é professor da EBD, você tem esse conhecimento, você prega, você canta, você tem suas habilidades, é porque Deus é com você. Eu digo aqui sempre, se Deus puxar a tomada, a gente não canta, a gente não prega, a gente não faz nada. Mas vamos dar seguimento ao nosso segundo tópico. Vejamos. Conquista de Jericó. 6 dias de marcha. Deus ordenou que o povo rodeasse a cidade uma vez por dia durante 6 dias, 7 voltas no 7º dia. No 7º dia, deveriam rodear a cidade 7 vezes. Item 1. Grande grito. Josué ordenou que o povo gritasse com toda a força. Presta atenção, muitas pessoas aqui têm essa dúvida. Quantas voltas foram dadas no muro de Jericó? Preste atenção para não haver dúvida. Deus, Josué, orientou o povo que pudesse dar uma volta por 6 dias. Durante 6 dias, o povo estava dando volta nas muralhas de Jericó e não falavam nada. Pensa como foi que ficou o povo de Jericó quando vê o povo de Israel dando volta nos seus muros sem falar nada. Pense em uma situação dessa. No primeiro dia, uma volta, todo mundo em silêncio. Segundo, uma volta e todo mundo em silêncio. Terceiro, quarto, quinto, sexto dia, uma volta e todo mundo em silêncio. No 7º dia, Israel deveria dar 7 voltas. E assim haveria o grito, eita glória! Será que foi o eita glória? Louvado seja Deus, aleluia, amém. Qual foi o grito que o povo de Israel deu naquele exato momento para que as muralhas pudessem cair? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Então no 7º dia, Israel vai dar 7 voltas. No 7º dia, primeira volta, segunda, terceira, e o povo do Jericó olhando. Nada acontecia. Quinto, sexto, na 7ª volta, houve aquele grande grito. E através de Deus, não foi o grito que derrubou as muralhas, não. Não foram as voltas, não. Foi Deus. Deus operou maravilha. Através da obediência do povo,
a voz do seu líder e a voz de Deus, as mulheres de Jericó caíram por terra e Deus deu a vitória ao povo de Israel. Assim também como vai dar a vitória na minha e na sua vida. Pastor, e eu tenho que dar quantas voltas? Não sei, mas não pare de adorar, não pare de servir, não pare de fazer a obra de Deus. Eita maravilha! Mas vamos dar seguimento, vejamos ainda o nosso segundo tópico. Durante o percurso, os sacerdotes foram à frente da arca, tocando as cornetas. Assim que todas as voltas foram dadas, Josué ordenou que o povo gritasse, e o povo gritou com toda a força, e a muralha de Jericó caiu no chão, destruindo toda a força e segurança da cidade. A conquista completa, conquista total. Em seguida, todos entraram na cidade e a conquistaram. Salvação de Raabe. Entretanto, Raabe e toda a sua família foram salvos, pois abrigaram os espias israelitas e eles prometeram esse livramento. Cumprimento da promessa, os israelitas honraram a palavra dos espias, demonstrando fidelidade ao acordo. Para você entender, tudo estava dentro do projeto de Deus. Do jeito que Deus falou com Josué, Josué fez. Deus deu vitória a Josué, derrubando assim as muralhas de Jericó, sem precisar fazer nada demais. Então, somente dando volta, depois gritando, e as muralhas caíram. Tudo isso porque Josué obedeceu a Deus. De repente, Israel entra agora em Jericó, conquista toda a cidade. Agora perceba que os espias que tinham visto a cidade, observado a cidade, que foram abençoados e protegidos por Raabe, lembra? Eles deram a palavra deles, que a família de Raabe, juntamente com ela, seriam guardados e protegidos. E assim aconteceu. Deus livrou a família de Raabe, protegeu, porque tinha sido feito esta aliança com os espias. Deus e Raabe e o povo de Israel respeitaram isso. E é necessário você ter o mesmo cuidado, honrar as suas palavras. Aquilo que você fala tem que ser honrado, pode ser escrito, porque vai ser verdade. Então veja só, Deus honrou a palavra dita pelos espias, porque Raabe protegeu, guardou os espias quando o rei do Egito procurou matá-los. E assim eles prometeram, dizendo que quando nós retornarmos e Deus nos der a vitória, a sua casa, a sua família serão protegidos, nada vai estar acontecendo. Deus honrou acesso à palavra, Jericó foi conquistada, as muralhas caíram, mas no entanto, a casa e família de Raabe foram protegidas por Deus e honrada também pelos espias que lá tiveram. É interessante perceber que as nossas palavras têm que ser respeitadas. Nós precisamos cumprir aquilo que nós prometemos. Tem muitas pessoas por aí que gostam de prometer, eu vou ser melhor, eu vou fazer assim, mas na hora de fazer, na hora de praticar, acaba fugindo. Faça igualmente os espias, faça igualmente Josué, honre a palavra dita, porque nisso Deus ele trabalha e Deus gosta quando as nossas palavras são respeitadas e honradas. Será que você gosta de falar e cumprir aquilo que você falou? Eita! Já vai apertar o juízo dos seus adolescentes. Eita maravilha! Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título: a batalha em Gibeão, temor dos reis. Após o povo de Israel conquistar a cidade de Jericó e a cidade de Ai, muitos reis passaram a temer os hebreus. Estratégia de Gibeão. Os moradores de Gibeão decidiram que queriam fazer acordo de paz com Josué. Engano planejado. Os gibeonitas formaram a comitiva e enviaram até Josué, fingindo serem moradores de uma terra muito distante. Aliança precipitada. Eles conseguiram fazer um acordo de paz com Israel, pois os líderes hebreus não consultaram o Senhor. Mesmo quando souberam que tinham sido enganados, não podiam mais quebrar a aliança, porque juraram em nome do Deus, o Deus de Israel. Ataque a Gibeão. Aliança dos reis amorreus. Algum tempo depois, 5 reis amorreus uniram forças com seus exércitos, cercaram e atacaram a cidade de Gibeão. Josué estava em Gilgal e soube da notícia por meio de mensageiros gibeonitas.
Devido à aliança que tinha feito, Josué saiu em socorro de Gibeão. O exército de Israel atacou esses 5 reis de surpresa. Os inimigos fugiram assustados. E enquanto eles fugiam, Deus fez cair do céu grandes pedras de gelo, os quais atingiram e mataram os inimigos. Milagres do sol parado. Nessa batalha, Josué orou ao Senhor e ordenou que o sol ficasse parado sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Aijalon. E assim Deus fez. O tempo parou e o sol e a lua não saíram mais do lugar, até que o povo de Israel derrotou todos os seus inimigos. Observe aqui agora a batalha de Gibeão. Como eu disse aqui anteriormente, a fama de Israel e de Josué estava correndo por todos os lugares. Porque Israel saiu ileso do Egito sem nada ter acontecido. E Israel atravessa agora o Mar Vermelho e nada acontece. E Israel atravessa o Rio Jordão e nada acontece. Eita! Agora Israel derruba as muralhas de Jericó e tudo isso por causa de Deus. Israel vence Jericó, vence também a pequena cidade de Ai. Tudo isso fez com que todas as nações ao redor pudessem conhecer o nome do povo de Israel e também de Josué. Mas, no entanto, tinha uma cidade próximo aonde Israel ficava, chamada cidade de Gibeão. Estes, ouvindo a fama de Josué e de Israel, tentaram fazer uma aliança. Na verdade, fizeram uma aliança. Fizeram um projeto onde se disfarçaram como se fosse de um povo muito de longe, muito distante, de outros lugares, de outros países, distante do território de Israel. Por que isso? Porque a promessa de Deus era para que todo Israel pudesse expulsar todos os moradores daquela região. Deus ordenou que o povo de Israel expulsasse, não fizesse aliança, não fizesse acordo com nenhum povo. Israel deveria lutar, expulsar todos os moradores de Canaã. Mas, no entanto, aqui os gibeonitas vão se disfarçar como se fosse um povo bem distante para fazer aliança com Israel. E Josué e toda a liderança de Israel não vigia e acaba aceitando esse acordo. Mas, no entanto, eles não sabiam que estavam sendo enganados, porque os gibeonitas eram seus vizinhos de terra. Mas eles não sabiam disso e firmaram acordo, parceria, algo que Deus não mandou. Mas, no entanto, como Israel, Josué deram a sua palavra, Deus honrou esse compromisso. Veja novamente a questão da palavra. O povo de Israel dando a sua palavra e tendo que cumprir. Aqui, por exemplo, o que é que vai acontecer? Após um período, vários reis se ajuntaram para pelejar contra os gibeonitas. E, no entanto, estes mandam avisar Josué: Josué, nós temos uma aliança contigo, viu? E nesta aliança eu estou sendo atacado aqui agora. Tem 5 reis amorreus que querem nos destruir. Nós precisamos da sua ajuda, Josué. Josué, sabendo disso, e como ele deu a palavra, saiu com um grande exército de Israel para pelejar e venceu 5 reis que tinham se levantado contra a nação de Israel. Tudo isso porque fez aliança precipitada. Tudo isso porque não consultou ao Senhor, não conversou com Deus. Veja só a importância de conversar com o Senhor. Vai tomar uma decisão, vai fazer uma escolha, vai fazer uma aliança. Ora a Deus. Peça que Deus esteja lhe dando entendimento e sabedoria para que você não venha se precipitar. Como Josué e Israel se precipitaram, aqui agora precisaram entrar em uma peleja que não deveria. Não tinha nada a ver com ele essa peleja, mas por causa da aliança, eles, Israel, saíram da terra de Israel e foram ajudar os gibeonitas por causa da sua aliança. Chegando lá, 5 reis, mas Israel consegue vencer. É nessa batalha dos 5 reis que o povo dos 5 reis começaram a fugir, se espantar, sair de todos os lugares. Mas, no entanto, Josué vai orar a Deus para que o sol pudesse parar. Isso mesmo, para que os 5 reis que estavam fugindo não pudessem se esconder. Então era necessário que ficasse o tempo mais dia, não anoitecesse, porque com a noite o povo, os 5 reis amorreus, estariam fugindo e se escondendo, e assim enfrentariam Israel em um outro momento. Então Josué vai orar a Deus para que o sol parasse. Muitas pessoas aqui agora querem saber o seguinte: e o sol parou ou não parou? Quem parou foi quem? Foi a terra que parou? Ou foi o sol que parou? Já que ele já fica parado. Meus irmãos, a Bíblia diz
que o sol parou. Se a Bíblia diz que o sol parou, eu vou ficar com aquilo que está escrito. Sendo que também essa linguagem que o sol parou é também linguagem para que nós possamos entender. Nós sabemos muito bem que quem dá volta diante do sol é a Terra. É a Terra que gira ao redor do sol. Então o que pode ter acontecido? A Terra parou. Amém, glória a Deus. Agora, nós sempre devemos pregar do jeito que está escrito. O que eu sei, meu irmão, é que o dia ficou mais longo. Esse episódio daqui, Josué orou para que o dia pudesse ficar mais longo e assim Israel vencesse imediatamente todos os inimigos de Israel. Porque se chegasse a noite, meus irmãos, o povo ia fugir, se esconder e com certeza se organizaria novamente para lutar contra a nação de Israel. Então Deus, para dar livramento ao seu povo, fez a terra parar, fez o sol parar, fez o dia ficar mais longo, porque o nosso Deus sabe trabalhar. O nosso Deus sabe operar maravilhas para que possa trazer livramento para a nossa vida. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião. O sol parou ou foi a terra que parou? Deixa aqui, por gentileza. Eita glória, é bênção pura sem mistura. Quero saber o seguinte, está gostando? Entendendo? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes quero saber o seguinte. Você já conhece as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical? Não conhece ainda? E essa camisa aqui, você achou bonito? Vou deixar este modelo aqui para que você possa conhecer também. E no final desta aula, vou deixar um vídeo com várias camisas, modelos de camisas personalizados para a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos lançando o nosso catálogo. Se você tiver interesse em conhecer, deixe o meu WhatsApp aqui e na descrição desse vídeo tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação às camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Para mais informações, entre em contato conosco. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título a organização da terra. Ou seja, como foi organizado aqui as tribos de Israel. Por exemplo, a tribo de Judá, Efraim, Manassés, Benjamim, Simeão e as outras tribos também de Israel. Depois de muitas batalhas, Josué conquistou diversas cidades. Ele também distribuiu a terra entre as tribos do povo de Israel e procurou fazer isto de forma justa. Tribos grandes ficaram com porções maiores e tribos pequenas com porções menores. Neste processo, a história de um homem se destaca. Caleb, já ouviu falar sobre ele? O príncipe de Judá, ele tinha 45 anos quando Hebrom foi prometida a ele, ainda no deserto, na época em que foi espiar Canaã. A fé de Caleb, idade avançada, passados 40 anos, Caleb estava com 85 anos. Não era menino novo não, viu? Força inabalável. Sua determinação foi tão grande que afirmou ter a mesma força e disposição da época em que recebeu a promessa. Confiança total. Caleb foi extremamente confiante na promessa de Deus e tinha certeza de que seus inimigos seriam derrotados. Assim, ele recebeu sua herança e conquistou a região que lhe foi entregue. Veja só, após muitas pelejas e guerras, Israel precisou vencer muitos inimigos, mas não venceu nem a metade dos inimigos. Deus disse que é para Israel expulsar todo mundo, mas Israel, com o passar do tempo, começou a fazer alianças. Mas isso é tema da próxima lição. Mas, no entanto, depois de muitas conquistas, Israel, agora na pessoa de Josué, que era o seu líder, fez a divisão das terras. Tribos maiores receberam mais terras, tribos menores menos terra. Mas, no entanto, todas as tribos receberam sua terra, salvo a tribo de Levi, porque estes deveriam receber do Senhor. Daquilo que era ofertado para Deus, era tirada assim a contribuição para a tribo de Levi. Então as 12 tribos de Israel receberam assim sua herança, menos a tribo de Levi, porque eles recebiam do Senhor. Nessa história também vai se destacar aqui Caleb. Quem lembra quem foi Caleb, deixa aqui nos comentários. Mas vou te lembrar aqui agora. Observe. Lembra da história dos espias que Moisés enviou observar a terra prometida? Neles estavam Josué e Caleb. Com aproximadamente 40 anos, Josué e Caleb vão até a terra prometida e lá eles observam a terra e trazem boas notícias. Com 40 anos, 45 anos, tinham Caleb. No entanto, Caleb gostou de uma região de difícil acesso,
Eita, dificuldade, de lutas. E ele gostou muito dessa região e guardou no seu coração que aquela região que ele tinha visto seria dele. Uma terra de difícil acesso. Eita, mas no entanto, Deus também abençoou a vida de Caleb, que quando Caleb recebe a sua porção da terra, com muita dificuldade, ele toma posse assim, da cidade da região de Hebrom. E lá ele vai enfrentar os desafios com muita coragem. Observe que ele recebeu a promessa, ele conheceu a terra quando tinha 40, 45 anos. E agora, com 85 anos, ele estava com coragem, com força, com determinação para vencer os desafios. E você está com quantos anos? Tem pessoas aí que tá novo e tá cansado. Caleb, com 85 anos, estava querendo pelejar, lutar para conquistar a sua terra, conquistar o seu sonho. E você, pelo amor de Deus, está cansado? Vai parar, vai desistir? Caleb, com 85 anos, queria conquistar, realizar os seus sonhos. E você está novo ainda. Eita maravilha! Que possamos ser igualmente Caleb. Temos essa disposição, essa coragem de vermos as promessas de Deus se cumprirem na minha e na sua vida. Eita maravilha! Mas sem demora nenhuma, viu? Vamos para a nossa conclusão que está sensacional. Presença constante, Deus foi com Josué durante todos os dias de sua vida, desde quando era apenas um aprendiz de Moisés, até a ocasião em que assumiu o lugar de seu mentor e também quando liderou o povo na conquista de Canaã. Promessas cumpridas. Assim como Deus cumpriu suas promessas para Josué, o povo de Israel, ele também cumpriu as promessas para nós até hoje. As vitórias de Josué nas batalhas contra os inimigos vieram das mãos de Deus. Em outras palavras, toda conquista, toda vitória de Josué não foi por causa das suas habilidades, por causa dos seus conhecimentos, foi porque Deus estava com ele. Como Deus estava com Josué, Josué saiu vitorioso, conquistou, venceu, foi abençoado. O segredo de sermos abençoados já foi dito no início: se esforçar, não ter medo e meditar e observar a palavra de Deus. Porque se você for fiel às batalhas, às lutas, você vai vencer. Você vai passar pelos desafios dando glória a Deus. Mas, no entanto, tem que ser fiel. Ah, pastor, quero ser abençoado. Seja fiel. Ah, pastor, quero ser instrumento de Deus na terra. Seja fiel, porque Deus está observando o seu ministério. Deus está observando as tuas atitudes. E no tempo certo, assim como aconteceu na vida de Josué, que foi chamado para ser líder de Israel, Deus também vai te chamar para ser líder, se for da vontade dele. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte: está gostando? Entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas agora vou deixar aqui um recado todo especial. Após este vídeo, vou deixar aqui os modelos de camisas personalizados e já recomendo também, vai assistir o nosso vídeo com a dinâmica que está sensacional. A paz do Senhor e até o próximo vídeo, crente!
Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.